E os irmãos fiquem aqui comigo. Amados, nós tivemos um mês ouvindo, procurando ouvir para nos edificar sobre igreja. Hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, diante da mesa do Senhor. Eu gostaria de meditar com você nesta noite sobre o tema, o Getsemane. O Getsemane. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, do verso 36 até o 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46. Lembrando que este registro se encontra também em Marcos 14 e Lucas 22. Há algumas diferenças nos registros, mas são os mesmos. Então, Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, assim como você está assentado mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, como temos orado, Senhor, já nesta noite. Fala conosco. Amém. Amém. Jesus foi da celebração da ceia para o Getsemane. Hoje nós vamos do Getsemane para a celebração da ceia. O Getsemane, amados irmãos, é para nós aquele lugar, ou aquele momento, aquele dia em que nós precisamos de tomar decisões na nossa vida. E a nossa vida é feita de decisões. Então nós precisamos compreender que nós precisamos estar sempre no nosso Getsemane. Jesus sempre esteve no Getsemane. Ele procurou sempre estar ali no Getsemane para orar. E muitas vezes ele orava e passava a noite toda orando ao Senhor. E Jesus, tendo ministrado na sinagoga e tendo celebrado a ceia e falado sobre muitos assuntos com os seus discípulos, ele os convida para ir para o Getsemane. Nosso foco, nossa atenção precisa estar voltada, amados irmãos, para aquilo que aconteceu ali com Jesus naquele lugar. O comportamento e a ação de Jesus ali naquele local. E aprendermos também com ele, amados irmãos.
que nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos aprender a buscar também o nosso refúgio lá no nosso Getsemane, porque o único lugar que nós vamos encontrar resposta para a nossa vida, consolo para a nossa vida, e a decisão correta é lá diante do Senhor, o nosso Deus, é ali no nosso Getsemane. Porque o Getsemane, naquele momento, para Jesus, não poderíamos imaginar Jesus tendo um momento de tensão, um momento de preocupação, um momento de tristeza, um momento de angústia, porque nós ensinamos, e os discípulos aprenderam com Jesus, que nós deveríamos ter paz em todas as circunstâncias, que nós deveríamos ficar bem em todos os momentos, que nós deveríamos ter a certeza de que Jesus estava no controle de tudo e de todas as coisas. Foi isso que ele ensinou para os discípulos durante todos os seus dias. Quando eles estavam no barco, Jesus chamou a atenção deles, porque eles ficaram preocupados diante da tempestade, e eles ficaram apavorados e foram chamar Jesus, e Jesus disse para ele que eles eram pessoas de pouca fé. Agora, Jesus chama os 11 para ir com eles, porque o Judas estava já preparando a traição, estava se preparando para vir buscar Jesus, estava se preparando para entregar Jesus. Então ele se dirige com os 11 para o Getsemane e deixa os 8 ali na entrada. Mas o lugar onde ele vai orar, ele leva apenas 3 com ele. Os 3 que ele procurou sempre ensinar, os 3 que ele procurou sempre conviver, os 3 que ele procurou sempre levar junto com ele. Parece que eram assim os mais próximos de Jesus. Getsemane significa, né, prensa, local de prensa das azeitonas, né? Que é lugar de se preparar ali, de se fazer o azeite. Era um lugar assim, até para esse momento, para Jesus, inspirador, né? Porque Jesus se sentia naquele momento como aquele fruto também ali sendo colocado naquela prensa e sendo preparado para ser moído. E a palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus, inclusive Deus, né, entregou Jesus para ser moído por causa dos nossos pecados. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus fez isto por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E agora Jesus se encontra ali no Getsemane, sabendo de tudo o que vai acontecer com ele, o que ele vai enfrentar, e ele se angustia, e ele se entristece, e ele chora até. Para nós, amados irmãos, e para os discípulos, naquele momento, certamente foi alguma coisa muito estranha. Ver Jesus se angustiar, ver Jesus chorar. Era porque ele ia deixar os discípulos? Era porque ele tinha que enfrentar a cruz? Isso ele já sabia? Não, amados irmãos. É porque ele, como santo, teria que assumir o pecado. Como santo, ele ia assumir o pecado de todos nós. E que naquele momento, ele estaria sozinho. E os irmãos vão ouvir Jesus dizer isso lá no Calvário. Por que me abandonaste? Porque ele tinha que estar só naquele momento. Ele tinha que enfrentar tudo sozinho. Até então ele estava tendo sempre a companhia do Pai e a presença do Pai, mas agora era uma missão somente dele. Era um momento somente dele. E houve as tensões ali, né? Ele sofreu esse peso, demonstrando a sua angústia, a sua aflição diante do pecado. Sua alma estava extremamente triste. Você pode imaginar Jesus triste? E ele disse: eu estou angustiado, eu estou triste,
e a minha alma está triste até a morte. Esses detalhes expressam, amados irmãos, como Jesus se encontrava, como ele estava angustiado, como era o seu estado emocional. E as tensões externas, porque ele leva os 11, deixa os 8 na entrada e leva 3 com ele. E convida os 3 para que estejam orando com ele. E aqueles que ele esperava ter consolo, ter conforto e contar com eles, naquele momento, eles estão com muito sono. Eles estão muito cansados. E eles não conseguem. Jesus diz para eles: vocês não conseguem sequer uma hora estar comigo, orar comigo. É o sentimento de solidão mesmo. Você já se sentiu alguma vez sozinho? Você já se sentiu em algum momento em que você olha e vê um monte de pessoas, se lembra de muita gente, mas você está só nessa situação? Talvez você possa dizer: não uma vez, pastor, mas várias vezes. A nossa vida é assim. E precisamos entender que a nossa vida é cheia de momentos onde nós temos que ir para o Getsemane e estar ali, e nos lembrar que o nosso Cristo, o nosso Deus esteve ali. Como muitas vezes nós também estamos. E precisamos aprender com Ele que nós dependemos tão somente do Pai e não daqueles que caminham conosco. Porque o único que pode nos socorrer, o único que pode estar conosco durante todo o tempo é o Pai. O único que tem todas as respostas é o Pai. Às vezes nós até ficamos esperando que algum amigo, que alguma pessoa, que alguém que nós conhecemos como uma pessoa muito boa, muito especial, muito espiritual, venha trazer uma resposta para nós, mas essa resposta não pode vir de pessoas, essa resposta só pode vir para você de Deus. Do Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, daquele que tem a rédea da história, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Que tem a rédea da história nas suas mãos. Então, olhemos para Jesus. Antes, ele celebrou a ceia, para depois ir para o Getsemane. Nós vamos fazer o inverso. Nós vamos primeiro ouvir sobre o Getsemane, para depois participar da ceia, entendendo aquilo que Jesus sofreu e passou por nós. Em segundo lugar, amados irmãos, para Jesus, o Getsemane sempre foi um lugar de oração. E naquele momento não era outro lugar senão um lugar de oração. Jesus adentra ali o Getsemane para se dedicar em oração com aqueles 3 discípulos. Jesus era alguém que amava orar, que gostava de falar com o Pai. Eu não sei qual é o lugar que a oração ocupa na sua vida. Eu não sei qual é o tempo que você investe em oração no seu dia a dia, na sua vida. Eu não sei qual é a sua fé em relação no que diz respeito à oração. Se você crê realmente na oração e se você faz uso da oração no seu dia a dia. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, ele tinha necessidade. Ele precisava de orar. Nós falamos dos reformadores. Lutero dizia que se ele não orasse 3 horas por dia, ele não conseguia resolver tudo que ele tinha para fazer. Eu tenho certeza que se você dissesse: eu orar 3 horas por dia, não sobra tempo para tudo aquilo que eu tenho que fazer. Mas tudo isso é uma questão de prioridade. Tudo isso é uma questão de visão a respeito de reino de Deus e de domínio de Deus na nossa vida. Quanto mais tempo nós buscamos ao Senhor, quanto mais tempo nós investimos na nossa comunhão com o Senhor, enquanto nós estamos orando, Deus está cuidando das nossas coisas, Deus está agindo por nós, Deus está fazendo por nós. Você precisa entender isso. E é por isso que Jesus nos ensinou isso. E ele vai para a presença do Pai, e dessa vez ele vai diferente, o registro é diferente. A Bíblia diz que ele foi e ele se curvou lá na frente do Pai. Ele se prostrou lá na frente do Pai. Eu imagino que ele deve ter ficado
largado ali no chão, dentro desse sentimento dele, completamente desvalido ali na presença do Senhor nosso Deus. Não sei se você já fez isso alguma vez. Já foi para orar e você foi se curvando na presença de Deus, que você colocou o joelho no chão e a hora que você viu, você estava deitado, com seus braços abertos, ali no chão, largado. Eu vejo Jesus desta forma. E o vocabulário que Jesus usa nesse texto, amados irmãos, é muito interessante para nós. Porque ele diz, Abba Pai. Ele diz, Abba Pai. Abba Pai quer dizer, papai. Papai querido. Uma linguagem assim de alguém que está realmente necessitado. De alguém que está realmente precisando. E que quer estabelecer uma relação muito íntima, muito próxima. Papai querido. E ele sabe que todas as coisas são possíveis. E ele diz, Pai, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é Deus de todas as coisas. Eu reconheço isso como o meu Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Não era tentativa de escapar da cruz. Jesus não estava com medo da cruz. Jesus estava com receio da cruz, com receio da dor. Pois ele nasceu com esse propósito de se entregar lá na cruz por amor a mim, por amor a você. Mas era uma maneira de orar, mostrando a intimidade com o Pai e demonstrando que o Pai é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que é Ele que realiza todas as coisas na minha vida, na sua vida e através de cada um de nós. Se possível, passa de mim esse cálice. Certamente, amados irmãos, que o diabo neste momento estava por ali como ele esteve ao redor de Jesus, quando ele tentou Jesus lá no deserto. E Jesus, por 3 vezes, como foi lá no deserto, diante de Satanás, ele vai orar e volta, e os discípulos estão dormindo. Jesus orou e foi por 3 vezes e voltou, encontrou os discípulos dormindo. Talvez você, quando esteja orando, se sinta como os discípulos na maioria das vezes, cansado, exausto. Mas Jesus disse para os discípulos uma coisa que você precisa guardar sempre no seu coração. Ele disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse, olha o seguinte, o espírito está sempre pronto. O espírito não é fraco, o espírito pode dar a vitória. Você pode prevalecer contra a carne, você pode prevalecer contra o inimigo, porque o espírito é forte, mas depende de como está a sua carne, de como você está alimentando o espírito em você, e de como você tem colocado os seus desejos de lado. Como nós oramos aqui hoje, pedindo perdão dos nossos pecados, com o Valmir falando aqui, e dizendo, né, que nós precisamos deixar as nossas vontades, para que Deus possa estar agindo e atuando através de nós. Então não tem desculpa para nós quando pecamos. Porque nós estamos dizendo que o Espírito não é capaz de nos sustentar? Jesus disse, não, o Espírito está pronto. Basta você não dar lugar para a carne. E em terceiro lugar, amados irmãos, em primeiro lugar então, Jesus se encontra com o Pai naquele momento de luta. Em segundo lugar, a oração no Getsêmani. E em terceiro lugar, a entrega. Jesus se entrega. Jesus se entregou ao Pai. Jesus tinha algo fundamental na sua vida. Ele viveu para realizar a vontade do Pai. Lá em Lucas 2,49 ele diz, não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu Pai aos 12 anos?
Lá em João 6,38 ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. A cruz do Calvário, amados irmãos, e a morte de Cristo nunca estiveram em questão para Jesus. Jesus veio para este mundo com esse propósito de morrer, de cumprir a vontade do Pai. Ele cumpriu, né, completamente o plano do Calvário, porque essa era a vontade do Pai. Os discípulos, não prontos, sentiram isso. Enquanto Jesus orava e enfrentava aquela carga toda, eles estavam com sono e dormindo. Parece que não estava acontecendo nada ali do lado deles que pudesse incomodá-los. Lucas registra que as lágrimas de Jesus se tornou em gotas de sangue. Mas os discípulos não estavam ali para estar com ele. Os discípulos não estavam ali para sentir aquilo que ele estava sentindo. Hoje, muitas vezes, nós estamos vendo a situação em que a igreja se encontra, vendo a situação em que o mundo se encontra, mas não nos importamos muito também. Parece que estamos com uma igreja, não como aquela que nós cantamos aqui, essa igreja que vem e que luta e que batalha contra o inimigo, que derrota o inimigo, né? Que sabe que tem um inimigo para vencer. Mas às vezes vemos uma igreja acomodada, uma igreja que cochila, uma igreja que dorme, uma igreja que não se importa muito com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, uma igreja que se esqueceu do ide do Senhor, o nosso Deus. Estamos acomodados. Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz que na igreja tem muitos comendo sem discernir o que é o pão e o que é o cálice, e por isso tem muitos que estão doentes e tem muitos que estão dormindo, porque não discerniram o propósito da igreja, porque não discerniram a vontade de Deus, porque não discerniram o ide do Senhor, porque não discerniram a urgência do reino. Eu quero concluir aqui, amados irmãos. A lição que fica para nós é que nós temos que ter o nosso Getsemane. Quantas vezes for preciso ir para a presença do Senhor nosso Deus e nos derramar como Jesus se derramou ali na presença do Pai. Reconhecer que nós não somos nada e que nós precisamos do cuidado dEle. Chamá-lo na intimidade como Ele já nos tornou seus filhos, herdeiros, amigos, e falar com Deus com intimidade. Chamá-lo também de papai querido. Não permitir, amados irmãos, que muitas vezes durmamos durante o nosso período de oração, durante o nosso período de meditação, durante aquele tempo que nós deveríamos estar na presença do Senhor, nosso Deus, mas estejamos na presença do Senhor em oração intensa. Como você é intenso para conversar com o seu amigo, como você é intenso para conversar com o seu familiar, como você é intenso nos seus bate-papos no dia a dia, como você é intenso aí no seu celular, na sua telinha, né? Que você corre o dedo para lá e para cá e faz aquilo que né, às vezes a gente fica olhando, nem entende como é que a pessoa consegue correr o dedinho nessa telinha dele, né? Que você seja intenso e assim também na presença do Senhor, o nosso Deus. Eu deixo a recomendação para este tempo do apóstolo Paulo lá de Efésios 6, do versículo de número 10 ao versículo de número 12.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, vá para o seu Getsemane, abra o seu coração, ore, mas ore como Jesus orou. Não perca tempo como os discípulos perderam o tempo. E obedeça ao Senhor nosso Deus. E saia de lá como Jesus saiu, para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esta noite em que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na comunhão com os nossos irmãos. Estamos agradecidos a Deus pela vida de cada um dos teus filhos, cada família que é representada, Senhor, louvado seja o teu nome. Temos, ó Deus, ouvido a tua palavra, Senhor meu Deus, e ó Pai, temos certeza que ela falou em cada um dos corações, e por isso agora, Senhor, que o Senhor mova com o teu Santo Espírito, para que cada um, Senhor, possa tomar a decisão necessária, Senhor, para te servir, Senhor, para fazer, ó Deus, a tua vontade, Senhor, para estar, ó Deus, na tua presença, Senhor, com alegria, com satisfação, Senhor, que nunca, Senhor meu Deus, a carne venha dominar, e estejamos dormindo, Senhor meu Deus, mas sejamos sempre atentos, alegres, Senhor meu Deus, prontos para te servir, Senhor, e assim, ó Deus, possamos sempre cumprir a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo e desde já agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar os presentes.